Boa noite a todos. Obrigado, tantas pelas palavras, obrigado pelo convite. Olá, gente. Vocês estão me vendo, né? Eu estou vendo seus nomes subindo pela telinha aqui do YouTube. É um prazer poder falar de um tema que eu gosto muito, as tecnologias. Vamos conversar, né? Estamos aqui para poder debater sobre as tecnologias, né? No ensino de química de uma forma virtual. Será que isso funciona? Quais são as perspectivas? Quais são as possibilidades? E aí eu peço licença a vocês para colocar aqui a apresentação, né, para que vocês possam estar acompanhando. Vocês podem observar aí, tem meu e-mail, podem entrar em contato, né? Estamos aí à disposição. Eu tenho coordenado um grupo de pesquisa chamado Leutec, né, que vocês estão vendo aí, ó, chama-se Laboratório para Educação Ubíqua e Tecnológica no Ensino de Química. E aqui está o endereço, né, do Leutec, para que vocês possam também acessar. Muito do que eu vou falar aqui vai estar disponível no Leutec, tá certo? Então, fiquem à vontade para acessar, para ver lá alguns materiais nossos que são disponibilizados. Então, ensino de Química virtual, perspectivas e possibilidades. Vamos pensar nisso um pouquinho. Antes, né, esse é o segundo slide padrão, é o slide padrão que eu digo, é o da propaganda educacional gratuita. Em 2015, né, eu lancei esse livro, que fala um pouquinho sobre tecnologias no ensino de química. Né? A gente fala de uma forma geral, trazemos uma parte de fundamentação teórica, discutindo sobre as tecnologias na formação do professor, ou a parte teórica mesmo, teorias de aprendizagem que podem ser utilizadas no uso das tecnologias, né? Sobre EAD, web, e também mostro softwares, aplicativos, né? Recursos tecnológicos digitais para que você possa trabalhar, estudar, né? Sua disciplina de química, né? Na sua prática pedagógica. Então, tem um link aqui lá no nosso site do grupo, tem lá livro underline tech, né? Tecnologia, você pode acessar o livro e ele está disponível na Amazon, na Aplis e na Livraria Cultura. Então, essas três aí, você pode procurar que vai estar disponível. Tem a versão essa e tem a versão digital. Então, fica aí o convite para vocês poderem adquirir essa obra, né, que trabalha um pouquinho sobre as tecnologias no ensino de química. Né? Bom, além disso, tem outra propaganda que, vez ou outra, eu faço, e é do nosso aplicativo do grupo, né, onde todas essas apresentações e os recursos estão disponíveis. Né? Se for aqui, bit.ly, Leutec Apps, você vai achar esse aplicativo que tem disponível as apresentações, os artigos e tudo. Bom, vamos começar, né? Não basta a aula ser chata. O professor tem que ser chato, o assunto tem que ser chato, tem que ser 2 aulas seguidas, e ainda por cima agora a aula é remota, é aula virtual, aula que está correndo à distância. Né? Eu gosto de dizer assim, ó, a gente não precisa de tecnologias incríveis, mas a gente precisa de professores que estejam motivados e que deixem seus alunos confortáveis em usar as tecnologias. O que faz a educação ser boa e o aprendizado eficaz é o professor. É o professor que vai conseguir entender o papel das tecnologias, né, e motivar os seus estudantes, entender quais são as habilidades necessárias para esses jovens. Né? O professor, né, a oportunidade para o professor inovar usando as tecnologias no aprendizado é muito maior agora. Temos muito mais recursos disponíveis. Então, não vamos deixar a aula ser chata, né? Não tem que ser o professor chato, pode ser 2 aulas seguidas, né? E pode ser remoto, pode ser virtual, mas o importante é que a gente possa entender que o uso da tecnologia ela tem que ser de uma forma que o aluno se motive, que ele esteja engajado, participativo. Né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu gosto de falar sobre esse olhar, né, sobre o ensino. A gente tem algumas matrizes pedagógicas metodológicas, né? A tradicional, né, isso aí você já deve ter ouvido, o professor muito tradicional, é bastante comum. Depois temos aí uma tendência, ou concepção pedagógica, né? A escola novista, ou a escola ativa, uma escola centenária, né?
que ela veio justamente para contrapor o que era considerado tradicional. Ela surge lá no século XIX e vai até a metade do século XX. Então, ela faz é um movimento de crítica à escola tradicional, né? A ideia da escola nova é que o aluno, né, ele é o núcleo do aprendizado, né? Ele está ali. O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno, né? O professor ele está ali contribuindo, o aluno é o centro do processo de ensino-aprendizagem. E existem várias características da escola nova, mas aí fica para um outro momento para a gente conversar. Aí temos também a Libertadora, né, que propõe uma educação crítica, né, a serviço da transformação social. O ato educativo ele é um ato já político. Então, a gente tem aí, temos a Tecnicista, que é uma linha de ensino adotado lá por volta do 1970, na década de 70, que privilegiava, né, ou privilegia, que às vezes acontece, o uso excesso da tecnologia, né, transformar professor e aluno em meros executores e receptores. Por quê? Haviam os especialistas, né, as pessoas, digamos, os profissionais gabaritados que elaboravam material para quem? Para o professor executar e o aluno para receber. Essa, em linhas gerais, tá, gente? Essa é a ideia da escola tecnicista, né? Sabe? Pedagogia tecnicista. Também ela tem a ideia de preparar os alunos, né, os estudantes, para o mercado de trabalho. E isso baseava no ensino taylorista, né? Produção. Vamos lá, produzir. As atividades eram divididas em técnicos, né, com planejamento racional, com o objetivo, né, da racionalidade e da produtividade. Qualificar a mão de obra. Essa é a ideia, né, de linhas gerais, dessa pedagogia. Os professores e alunos eram apenas receptores. E a histórico-crítica, que aí ela tem como foco a transmissão de conteúdos científicos por parte da escola, porém, sem ser conteudista, né? Ela preza pelo acesso aos conhecimentos e sua compreensão por parte do estudante, para que o estudante, seja capaz de transformar a sociedade. Olha que legal. Então, na pedagogia histórica crítica, a educação escolar ela é valorizada, tem no papel de garantir os conteúdos que permitam aos alunos, né, compreenderem e participar na sociedade de forma crítica, superando a visão do senso comum. Então, a gente tem aqui algumas pedagogias, né, ou metodologias que são relativas ao ensino. E a partir disso eu costumo falar que nós temos a escola do século XIX, o professor do século XX e o aluno do século XXI. Essa escola do século XIX não quer dizer que toda a escola é do século XIX. Da mesma forma que não quer dizer que todo aluno é do século XXI. Então, a gente tem um geral. Vou comentar aí para vocês sobre cada um de forma bem breve, mas para a gente possa distinguir o que eu estou querendo falar. Essas escolas, esse professor e esses alunos, esses estudantes, eles estão em alguma dessas matrizes pedagógicas, metodológicas. Então, vamos lá. O que seria a escola do século XIX? Eu digo que a escola do século XIX é aquela escola projetada para satisfazer as necessidades do professor, onde as cadeiras são enfileiradas e o professor está ali num patamar acima, né? Ele está em um palanque, algo que fica dá a impressão de que ele está superior àqueles seus alunos, né? E os alunos têm que estar lá sentadinhos, quietos, observando atentamente a esse professor, porque ele é o único detentor, né, de conhecimento. Ele está ali para cumprir, para fazer você, aluno, aprender, né? Então, a escola ela é projetada do século XIX, ela é projetada para satisfazer a necessidade desse professor. Mas sempre tem um aluno, ó, eu digo que é o aluno disruptivo, todo mundo olhando para ele, para o professor aqui, mas esse aluno, ó, vocês estão vendo aí, ó, está olhando para a gente está olhando para o rapaz da foto. Então, sempre vai ter um aluno, um estudante que vai romper com essa visão fechada de que só o professor, de seguir só um modelo único, padrão para todos. E aí, como é que eu posso dizer, como é que é a escola do século XXI? Essa charge eu acho interessante, porque diz assim, parabéns pelo seu novo laptop, foi fornecido pela escola. E uma novidade, seu professor foi despedido. Olha aí, chegou a tecnologia e o professor foi despedido, né?
Não é essa a escola do século XXI, né? Como é que seria essa escola do século XXI? Eu digo que a escola do século XXI pode ser assim, onde os alunos estão usando aqui, ó, computador, tem um caderno, tem um microfone para se comunicar com o professor, tem as projeções. Ou seja, a escola se baseia no ensino, né, de forma aberta, né, autônoma. Né? A gente tem escolas aí com currículo em mosaico, ou seja, os alunos vão através das necessidades, estudando, participando. Escolas que têm, digamos assim, aprendizagens distintas, e aí elas usam, por exemplo, o método de Paulo Freire, usam a aprendizagem ativa, avaliação integrativa, gestão participativa, empreendedorismo. São escolas que buscam sair desse perfil tradicional que nós temos, de estar apenas o professor e as cadeiras enfileiradas. Veja que essa escola aqui tem vários recursos, e os alunos vão usar os recursos que mais lhe proporcionam uma aprendizagem. Além disso, o professor do século XXI, eu digo assim, mas só o quadro? Então, aqui, ó, eu só aqui copiou o quadro todinho. Olha que coisa bonita. Mas só o quadro? Será que é só o quadro que ele deve usar? Ou será que poderia usar outros recursos? Então, como é que seria, poderia ser o professor do século XXI? Eu brinco, né, nas minhas falas, e o professor do século XXI ele tem que ser lógico, ou seja, que é a pessoa que usa o livro, o quadro, vai para o laboratório, pensando no professor de química, tá? Mas também aquele professor digital, que é aquele que usa o computador, usa a lousa interativa, usa o celular, usa o tablet, ele usa vários recursos, até o laboratório virtual. E aí, como é que seria esse professor do século XXI? Eu chamo ele de o professor digilógico. Digilógico. Metade dele é digital e metade é analógica. É isso mesmo. Por quê? Vai depender da realidade do professor, do seu contexto, se ele vai usar os recursos analógicos ou se ele vai usar os recursos digitais. Eu posso chegar na minha escola e lá na escola não tem nem cadeira, por exemplo. Né? Falta livro, falta material. Então, eu, professor, vou me adaptar àquele contexto e trabalhar dentro do que a escola proporciona. Mas, se de repente essa escola traz um computador, um tablet, tecnologias de ponta, recursos que aparecem aí e são investidos na escola, então ele vai o quê? Usar os digitais, ele usa digital. Então, o digilógico é esse. Ele, em sua prática, tem recursos didáticos disponíveis. Ele atua de acordo com o contexto da sala de aula. E o aluno do século XIX? Acho que vocês já devem ter visto, olha, a Nokia lança um celular que vinha mensagem de texto para outro celular. Olha para isso. Isso era novidade nessa época, né? Eu não estava ainda nascido, acho que o Dantas também não. Isso aí foi bem antes da gente, né, Dantas? Então, o Nokia lançou um celular com a mensagem de texto, né, para poder caminhar. O IBGE diz que cada 50 mil casas vai ter uma vai ter acesso à internet. Olha, aprenda a compactar uma música para caber em 3 disquetes. Gente, eu fui instalar o Windows, não vou dizer qual é o Windows, mas eu precisei de 21 disquetes. A gente botava o disquete e tirava, botava e tirava. E quando errava, gente, tinha que voltar tudinho. Mas isso era tecnologia. O aluno do século XIX, ó, quem não curso de datilografia ficará fora do mercado de trabalho. Olha aí. Se você não tem curso de datilografia, quem aí fez curso de datilografia? Depois eu vou ver nos comentários, né, quem já fez esse curso de datilografia. Para quem não sabe, o curso de datilografia, você usa isso aqui, ó. A máquina de datilografia, né? Aqui, ó. Quem nunca viu, máquina de datilografia para vocês, apresentando. Não que eu seja
experiente, né? Mas eu fiz o curso também de datilografia. Por isso que eu não estou fora do mercado de trabalho, ó, se for considerar o que o jornal lá falou. Né? Fiz aí, ó, 178 toques por minuto, olha, digito lá. Você já viu alguém digitar no teclado lá sem olhar? Eu não consigo fazer isso. Foi o meu curso de datilografia que eu fiz em alguns anos. Mas como é que seria esse aluno do século XXI? Né? O aluno do século XXI, ele vem aqui, será que seria esse aqui? Ó? Pai, eu tenho meu laptop, iPad, tablet, MP3, notebook, smartphone, e vocês, o que usavam na escola? E o pai disse, a cabeça. Veja, a resposta do pai pode parecer para você um pouco grosseira, mas analise. Não é o laptop, não é o tablet, não é o smartphone que vai fazer esse aluno aprender. A gente precisa refletir. E aí o pai diz, eu uso a cabeça. Não adianta nada eu ter isso tudo se eu não uso a cabeça. Então, não seria esse. Ou esse aluno aqui, ó, não a minha tarefa porque meu computador pegou um vírus e esse vírus contaminou meus lápis e minhas canetas. Há uma nova agora, né? Não, professor, não mandei o trabalho porque faltou internet lá em casa. A cidade toda ficou sem internet. Eu já ouvi muito isso dos meus alunos. Não, professor, quando eu ia mandar, faltou internet. O Fio Dantas também já deve ter ouvido isso. Ó, professor, eu ia mandar o trabalho, faltou a internet. Né? Quem professor nunca ouviu? Ah, esqueci, professor, por causa da internet, caiu, meu estava lento, não consegui fazer o upload. Esses são os alunos do século XXI? Ou são aqueles alunos com computadores? Para ser o aluno do século XXI tem que ter computador? Eu vejo que não. Eu acho que o aluno do século XXI é aquele aluno que usa o livro, que usa o computador, que usa o tablet, que usa o caderno, que usa o celular para estudar, para aprender. O aluno do século XXI é aquele que personaliza a sua aprendizagem. Ele faz uso dos diversos recursos que ele tem disponível. Se eu só tenho o livro, eu vou usar o livro. Mas se eu tenho o livro e o computador, eu posso usar os dois. Então, eu penso que o aluno, né, o estudante do século XXI, é aquele que faz uso dos diferentes recursos que estão disponíveis para a sua aprendizagem. Então, pensando nisso, a gente tem aí tecnologia, né? Já pensou que tecnologia significa muita coisa, né? O que significa tecnologia? Conhecimento, princípios científicos que implicam ao planejamento, a construção e a utilização de equipamento, né? Para um determinado tipo de atividade, conjunto de ferramentas, ou seja, tecnologia é bastante abrangente. Se eu disser a você que caneta é tecnologia, você com certeza vai dizer, claro, a caneta é uma tecnologia. Então, pensando nisso, tecnologias que já estiveram ou que estão na escola. Aqui, ó, fita, isso aqui, ó, acho que muitos de vocês talvez nunca ouviram falar. Aqui também, ó, talvez não tenham visto a máquina de datilografar, o próprio computador. Ou seja, existem tecnologias que passaram pelas escolas e que ainda continuam, algumas ainda persistem. E quando eu falo tecnologia nas escolas, eu acho interessante a proposta do BIOD, né? BIOD, que é traga seu próprio dispositivo. Ou seja, o aluno deve trazer para a escola o dispositivo, o recurso, a tecnologia que mais lhe ajuda, lhe permite aprender. Essa tecnologia pode ser o caderno? Pode. Pode ser o livro? Pode. Pode ser um celular? Pode. Pode ser o computador? Pode. Ou seja, qualquer recurso, dispositivo tecnológico que permita que ele possa aprender. Aqui o Bio traz mais a questão do dispositivo digital, mas eu penso e amplio para várias tecnologias. Só que quando chega na escola, é proibido. Ó. Em 2019, proibido usar celular na escola ou na universidade. Também tem celular que proíbe. E agora, em 2020, proibido vir para a escola, a universidade. Use o celular para você estudar. Veja que contradição. Ano passado não podia usar o celular na escola para estudar, para aprender. Veja que eu estou falando usar o celular para aprender, né? Para estudar. Né? Não para ficar
ligando, obviamente. Aí é bem óbvio, né? Então, na universidade, na escola, e agora não. Você fica aí, usa o seu celular, usa o seu computador, use a tecnologia que está aí com você para você estudar. Né? E aí, só para a gente dar um parênteses dentro desse contexto, aí a gente tem agora, ó, nesse contexto atual, a gente tem uma educação que está ocorrendo de forma à distância, né? Mas não é uma educação à distância. Porque educação à distância, olha, ela é denominada a noção de distância física entre o aluno e o professor, e que pode ser usado por diversos meios. E a educação à distância, ela não é, ela começou, por exemplo, lá, ó, pela correspondência. Depois tivemos aulas de rádio, talvez você já deve ter visto televisão, o Telecurso 2000, é um dos mais conhecidos, né? Aí computador, internet, ou seja, usa diferentes meios e técnicas para possibilitar a comunicação. No ano 2017, o MEC atualizou, dizendo que a educação de distância é uma modalidade educacional de mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem, que ocorre, né, com a utilização de meios e tecnologias da informação e comunicação, com pessoal qualificado, políticas de acesso, acompanhamento, avaliação, entre outros, desenvolvendo atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares em tempos diversos. A ideia básica, tá, da EAD é que os alunos e os professores estão em lugares distintos, mas é uma modalidade feita planejada, ela é planejada. Existe todo um planejamento para que ocorra essa educação à distância. Então, por isso que o que as universidades e escolas estão fazendo agora não é uma educação à distância. Tá? Educação à distância, educação online. A educação online, elas também, a educação à distância, a educação online, elas são termos muito comuns, mas elas não são a mesma coisa. Uma educação online é uma modalidade, ó, à distância, realizada via internet, totalmente via internet. E a comunicação ela pode ocorrer de forma síncrona ou assíncrona. O que caracteriza, né, essa educação online é que ela vem de um planejamento, né? Ela tem todo um modelo sistemático de design e desenvolvimento. É um termo difícil de ser definido, a educação online, porque existe divergência entre vários autores. Mas o foco não está nem no conteúdo, nem no sujeito, mas na relação dialógica que se estabelece entre os atores humanos, estudantes, professores e tutores, mediado pelas tecnologias digitais, né, e viabilizado por diversos meios. A educação online ela é totalmente em rede, interação, autoria e co-construção do conhecimento. Então, é um tipo de uma modalidade de educação que ocorre totalmente à distância, né, e virtualmente, totalmente na rede. E o ensino remoto? Eu não gosto de. Eu até estava conversando, eu não acho interessante o termo remoto. Eu acho que é a ideia de remoto diz assim: se você for num dicionário, remoto fala de algo distante, longínquo, né, que está de difícil acesso. E não é o que está acontecendo agora. O ensino não está sendo porque há um difícil acesso. A gente está tendo um ensino virtual. Por quê? Porque a gente está transpondo, o professor transpõe as aulas que ele ministrava pessoalmente, né, de forma virtual. Não existe. Pode ter até casos do professor, por exemplo, estar ministrando a aula para o seu aluno que mora no mesmo prédio. Então, não é remoto. Os alunos não estão em lugares remotos. Pode ter um caso, outro caso, mas, de uma forma geral, eles não estão em locais de difícil acesso, né? Lugares remotos. E sim, eles estão em espaços distantes fisicamente, usando um ambiente virtual. Por isso eu opto, né, e junto com outros autores, né, que também vêm defendendo que não é um ensino remoto, nem ensino remoto emergencial, é um ensino virtual. Pode ser virtual emergencial. Por quê? O professor vai. O que acontece? O professor que estava dando aula presencial, ele está fazendo a mesma aula de forma virtual. Quem está tendo aula na universidade ou nas escolas deve ter observado isso. Muitos professores, não todos, obviamente,
Estão transpondo aquela aula física para o virtual. Então, o que é que eles estão fazendo? Para mim, esse ensino virtual é representado nessa imagem. Essa imagem, no nosso linguajar popular, diria que isso aí é uma gambiarra, né? Você está vendo aí uma gambiarra, fio para todo canto, tudo misturado, é uma gambiarra. O professor, talvez seja essa pessoa que está aqui junto no fio, está fazendo esta gambiarra, né? O objetivo principal nessa circunstância não é criar um sistema educacional robusto, como é na EAD, como é na educação online, mas fornecer um acesso temporário a instruções, ou seja, a educação e o apoio institucional de uma maneira que seja rápida, né, e disponível de forma confiável durante esse período de crise, de pandemia emergencial. Então, é um ensino virtual. Eu opto por dizer ensino virtual e não remoto. Então, como é que é esse ensino de química virtual? Olha, como é que eu vou transpor as aulas da química de forma virtual? A escolha dos recursos tecnológicos, elas devem ser pautadas de forma que permitam interação, participação, que possam ter atividades síncronas e assíncronas. Mas o professor está preparado? O aluno está preparado para essas aulas? Muitas respostas vocês já devem ter. Estou perguntando aqui para a gente pensar, para a gente refletir. Só para dar uma ideia, o que, que as pesquisas dizem? Né? Aqui o Comitê Gestor de Internet traz esse dado é novo, foi esse ano, saiu agora em abril, né, o início do relatório, diz assim, ó, que os professores se atualizaram sobre as tecnologias, ó, 93% de um grupo de professores que eles analisaram, né, em torno de 2.000 professores no Brasil todo, sozinho. 81% com vídeos, ou seja, vai lá no YouTube ver um vídeo. Em 2015, ó, 58%. Em 2019, 80%. Houve um aumento significativo do uso dos vídeos para a capacitação e formação de professores. Né? E aí é o problema, ó, na escola, secretaria, ou a própria universidade, capacitações, apenas 26%. Ou seja, 93% dos nossos professores estão se capacitando em usar tecnologias de forma sozinho, né, individual, como a gente diz, se virando nos 30. Né? E isso não deveria ser dessa forma. Né? O professor deveria ter uma capacitação fornecida pela instituição que ele trabalha, para que ele possa ter uma formação adequada com especialistas. Porque eu estou dizendo, não quer dizer que não serve? Serve. Mas podemos ter também formas mais apropriadas para essa capacitação. Então, aqui, ó, outro dado, debates, palestras, né, usando tecnologia nos últimos 12 meses, ou seja, em 2019, usar tecnologia na prática de ensino, 88% desses professores, né, de escolas particulares e de escola pública, 69%. Então, existem alguns recursos sendo utilizados, olha, programaram, fizeram algum aplicativo, ó, 37% na escola pública, 60%. Então, ó, usou tecnologia na avaliação dos alunos, ó, 66%, 61%. São os dados recentes, 2019. Outro dado recente, esse trabalho foi feito com uma aluna nossa do mestrado, né, a Rafaela, e ela viu que nos cursos de licenciatura em Química, ela fez uma análise em universidades federais e estaduais que disponibilizavam as emendas e os currículos no seu site, né? Quais eram os objetivos? E ela percebeu que, ao analisar as emendas, 50% das emendas de disciplinas que envolviam tecnologias era um objetivo de que o aluno, o estudante, apenas conhecesse as tecnologias. O professor usava, ele conhecia a partir do uso do professor. 36,5% elaborar. A disciplina tinha um objetivo que o aluno elaborasse alguma tecnologia, algum recurso tecnológico. E 9% que esse aluno, na disciplina, ele usasse, né, além de elaborar, usasse esse material tecnológico.
Veja, 50% é conhecer. Eu posso aqui para você mostrar uma tecnologia, um recurso, e dizer, ó, você vai dizer, eu conheci, mas eu não usei, eu não criei, eu não elaborei, eu não pratiquei. Veja como é importante na formação do professor essa capacitação para utilizar as tecnologias. Talvez você, alguns professores a gente tem aí que nunca tiveram uma disciplina falando sobre tecnologias. E como é que ele agora vai usar as tecnologias? Como é que ele vai ter um ensino de química virtual? Então, eu vou apresentar para vocês possibilidades. Quer dizer que vão dar certo? Para você vai ter que testar, vamos ter que ver. Alguns casos vão dar certo, outros não vão dar. Então, a gente tem algumas possibilidades. E eu vou comentar sobre elas aqui rapidamente. Uma possibilidade é o uso do vídeo. Lembra lá, ó, 80% dos professores faziam capacitações, né, através de vídeo. A gente pode usar os vídeos. Podemos usar o vídeo. Aqui são 3 trabalhos que nosso grupo desenvolveu, né? Aqui falando da aprendizagem tangencial, né? Que, por exemplo, os alunos, vocês devem assistir filmes, séries, e às vezes esse filme e série, eles ensinam algo. Não é a função dele ensinar, mas ensinam. Então, nesse artigo aqui, 44 filmes, né, e séries envolvendo ciência foram analisados por estudantes que eles indicavam, né, conteúdos científicos. Por exemplo, você tem o filme dos Vingadores, do Homem-Aranha, que trazia algumas discussões científicas nele. Aqui, nesse artigo, a gente fala um pouquinho sobre a química nas séries de TV. Da mesma forma, ele fez uma análise de 2 séries, a Breaking Bad, que eu até brinco, é a série de todo professor de química, estudante de química. Quem gosta de química tem que ver Breaking Bad. E The Hungry, né, seria The 100, né, em inglês, os 100, que fala sobre radioatividade. Então, aqui, nesse terceiro trabalho, a nossa aluna ela fez uma análise dos obstáculos epistemológicos que estão presentes nas séries. Levam os alunos a acreditarem que determinadas cenas de fato ocorrem. E que aquela explosão, por exemplo, que ocorre lá no Breaking Bad, algumas explosões que ele organiza através de reações químicas, é daquela forma. Então, ele faz uma discussão sobre esses obstáculos, porque pode causar impressões, concepções alternativas nesses alunos, né, que estão lá assistindo. Então, o vídeo pode ser um caminho para o professor. Além disso, o professor pode produzir os seus vídeos. Além dele utilizar os vídeos disponíveis, ele pode produzir os seus vídeos. Isso é um caminho também, uma possibilidade. Softwares no ensino de química. Então, a gente tem aí alguns softwares disponíveis. Esse aqui é um trabalho que eu desenvolvi junto com 2 professores, né? Que a gente fala aqui do Keep Tabela. Utilizando o Keep Tabela, é um software sobre tabela periódica, dá para você fazer utilizar algumas estratégias. O PIT, né? O PIT, PET, como alguns chamam, e tem lá diversas simulações que podem ser utilizadas. Então, a gente pode, o professor fornecer ao aluno, ele tem acesso após a aula, antes da aula, durante a aula, nesse ensino de química virtual. Da mesma forma que o Chemstech, que é para você desenhar moléculas, né, estruturas, reações, bastante interessante. Então, a gente pode também fazer uso dos softwares. Além dos softwares, eu posso falar também dos podcasts, né? O podcast, você tem o audiocast, que é só o áudio, ou o videocast, que são os vídeos, né? O podcast, que é uma forma de publicação via internet, em que o aluno, o estudante, ele pode ouvir, né, ver em qualquer lugar, a qualquer momento, ele pode revisar os conteúdos, ele pode aprender alguns conteúdos através desses podcasts. Então, temos aqui a forma que podemos ouvir, e aí, como incentivo, se você for lá no YouTube, youtube.com/leutec, né? Você está no YouTube também, né? Mas depois da palestra, você digita aí youtube.com/leutec,
você vai ter acesso a vários podcasts produzidos por alunos desde a graduação, né, como alunos do ensino médio. E eu alerto você, digo aí, olha, esses podcasts não é uma produção hollywoodiana, é o primeiro podcast produzido por esses alunos. Então, é a primeira experiência. Isso nós fizemos nas nossas disciplinas, fazemos nas nossas disciplinas, como uma forma de incentivar nossos alunos a produzirem seu próprio material. E, futuramente, esses professores, ora estudante agora, de licenciatura, futuramente professores de licenciatura, né, professores de química, podem elaborar podcasts para seus alunos, né, e disponibilizar. Então, existem alguns artigos que nós comentamos sobre esse processo de elaboração e utilização de podcast no ensino de química. Vocês podem encontrar lá no nosso site também, diretamente, se digitar no leutec.ufrpe.br/publication, lá você tem lá publicações, um menu chamado publicações. É só você acessar e você vai ter a oportunidade de ver esses artigos e conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Outra oportunidade para o professor nesse período virtual, né, de ensino de química virtual e depois também presencial, é o uso do stop motion, né, que é quando a gente usa várias fotografias de um objeto quadro a quadro e causa essa sensação de movimento. Então, o stop motion, ele deve usar, manipular objetos reais, né, são fotos quadro a quadro, em média, né, de 15 a 30 fotos por segundo, né, então são muitas fotos, que dá a impressão, né, de movimento. Então, a gente fez uma experiência, né, alunos elaboraram stop motion, está aqui, ó, nesse artigo da revista Química Nova na Escola, desse ano, saiu no número 1, né, do volume 42, e a gente fala sobre a experiência desses alunos, né, dos estudantes do curso de licenciatura em Química, usando podcast, criando, elaborando podcast. Por quê? Porque eles vão lá refletir sobre aqueles conteúdos que vão ser abordados, né, ter toda uma preparação, e isso é importante para a construção do conhecimento dos estudantes. E, da mesma forma, se você for lá no Leutec, você vai achar uma playlist chamada Leomotion, são bastante criativa, Leomotion, Leucast, né? Então, os stop motion produzidos novamente pelos estudantes, futuros professores de química, mas estudantes. E é o primeiro stop motion produzido por eles. Ou seja, vão ter algumas falhas, algumas imagens que não estão com muita boa qualidade, que isso eles perceberam depois de produzirem. Então, eles começaram a ver o que podiam melhorar. Muitos alunos fizeram novamente outros stop motion. Isso facilitou, ajudou eles muito nesse processo, né, de aprendizagem, da construção do conhecimento deles. Outra dica que eu posso dar é história em quadrinhos. O uso de história em quadrinhos. Esse artigo aqui, publicado na revista Lutz Sentai, o Marlon, né, que é um dos editores dessa revista, vai estar aqui com vocês também, né, no final do mês, lá, dia 27 de agosto. Na última quinta de agosto, o Marlon vai estar falando aí com vocês, vai ser uma grande palestra, não percam. Ele, né, trabalha com... Ele é o editor dessa revista e trabalha com jogos, né? E a gente fez um trabalho aqui, ó, mostrando história em quadrinhos. Né? O que é essa história em quadrinhos? É uma sequência, né, de 2 signos gráficos, a imagem e a escrita, que apresenta, em geral, onomatopeias, palavras que procuram reproduzir ruídos ou sons. Muito interessante. Meus alunos, eles fizeram história em quadrinhos online. Aí você olha aí, ó, um virtual de conteúdos de química. Então, aqui, ó, é um exemplo usando a Pixton, que é um site que vocês podem utilizar. Tá? Lá no artigo tá também dizendo todo esse processo, como foi feito. Então, aqui, ó, eles criaram, né, falando sobre a química no dia a dia. E depois fizeram em outro recurso, né, outro aplicativo aqui chamado Tundum. Então, eles usaram esses dois para criar conteúdos. Aqui é sobre ligação química, esse segundo. E quase
a totalidade dos alunos que fizeram esse trabalho disseram que o Pixton, né, que a Pixton seria o recurso mais fácil de ser utilizado do que o Tudum. Tudum é todo em inglês. A Pixton já tem algumas partes portuguesas. Então, tá aí, ó. História em quadrinhos no ensino de química. Se você tem a habilidade de desenhar, ótimo. Você também pode desenhar e criar história em quadrinhos. Pode pedir para os seus alunos criarem histórias, contando, explicando conceitos, conteúdos da química, reação, como é que essa reação ocorre. Faz uma animação, faz uma charge. Ou seja, são possibilidades de você, professor, futuro professor, trabalhar nesse período de aulas virtuais, né, desse ensino de química virtual. Outra possibilidade, obviamente, acho que quase todos os alunos têm um celular. Uns mais sofisticados, outros menos. E aí, nós temos aqui a aprendizagem móvel, né, no ensino de química. Então, aqui, ó, vários tipos de aplicativos. Eu fiz um levantamento na Google Play e vi que tinham diversos aplicativos, inúmeros aplicativos para o ensino de química, para discutir química. Tabela periódica digamos assim, é o rei, né? A rainha. A tabela periódica está lá, predomina. Mas, dentro disso, no nosso grupo, começamos a desenvolver uma série chamada Quísmica. Se você botar lá na Google Play, Quísmica, você vai ter acesso ao Quísmica Radioatividade. O que é o Quísmica Radioatividade? É o primeiro quiz, né, um aplicativo de radioatividade. Se vocês olharem lá na Google Play, não existe conteúdo sobre radioatividade, quiz sobre radioatividade. Então, a gente fez, foi o aluno Cícero, aqui está o artigo que ele publicou comentando sobre esse aplicativo, tá aí, vocês devem estar vendo aí o Quísmica funcionando, e ele comenta como foi feito todo esse processo. Está lá na Google Play. Se você for botar aqui também, bit.ly/Quísmica Rad, você vai ter acesso direto ao aplicativo para poder baixar no seu Android. Por enquanto, ainda está no Android. Quísmica termodinâmica. Essa aí foi a aluna Larissa, que terminou do nosso grupo, dentro da sua iniciação científica, e produziu. Ó, também para acessar, bit.ly/Quísmica Term, que é de termodinâmica. E aí, só para dar um detalhe para vocês, ó, gente, como é interessante. Nesse dado, eu vou comentar da radioatividade, tem 3 níveis. O nível Becquerel, o nível Rutherford e o nível Marie Curie. O nível Marie Curie é o nível mais difícil do Quísmica, além do contexto histórico, falando as contribuições que esses 3 cientistas deram para a radioatividade. Da mesma forma, na termodinâmica. A gente tem lá o primeiro nível, que é o nível Maxwell, o segundo nível é o nível Boltzmann, e o terceiro nível é o nível Gibbs. Então, lá no nível Gibbs, fala sobre energia livre de Gibbs, né? Equilíbrio termodinâmico. De Maxwell fala sobre a primeira lei. E aí tem também discutindo sobre as contribuições desses cientistas para a termodinâmica. Então, aconselho, sugiro a você, pode dar um acesso, baixem, joguem, aprendam um pouco mais da química, né, da radioatividade, da termodinâmica, usando esse aplicativo. E você, professor, pode também fazer um uso desse recurso, né, desse aplicativo. Os alunos eles podem utilizar, você pode usar durante a aula, fazer um modo competição, pontuação, já que o Quísmica tem uma pontuação, tem um ranqueamento, fazer com que esses alunos possam usar coletivamente, todo mundo junto. Então, é uma possibilidade bastante interessante. Então, fica aí a sugestão. O próximo, eu posso falar para vocês, esse que eu elaborei, e aí o bit.ly/memoráveis, é o Memoráveis Nobres da Química. É um jogo da memória. Sobre quem? Sobre os ganhadores do Nobel da Química. São 10 prêmios Nobel que eu estou falando. Você sabe quem foi o primeiro Nobel da Química? Possivelmente você vai usar aí o Google para pesquisar quem ganhou o primeiro Nobel. Ou quem ganhou o último Nobel de Química. No caso, foram os ganhadores. Esse jogo, ele traz alguns cientistas, 10 cientistas, que contribuíram para a química. E aí não foi de aleatória a escolha.
Tá? Esse artigo aqui acabou de ser publicado na revista Novas Tecnologias. Eu comento sobre como foi esse processo de criação desse aplicativo. Então, a gente definiu que fosse o mais igual, né? Tivesse uma igualdade entre os gêneros. Então, temos 5 homens e 5 mulheres. Você sabe quem foram as 5 mulheres que ganharam o Nobel de Química? No jogo, está lá dizendo. Você vai poder conhecer e saber qual foi a contribuição. Possivelmente você deve ter dito, Marie Curie ganhou, certo? E depois? Quem mais ganhou? A filha dela, ok. E depois? Então, a gente fala aí, mostra nesse aplicativo a contribuição das 5 mulheres. Infelizmente, só foram 5 mulheres que ganharam o prêmio Nobel. Né, de um universo masculino, nessa ciência que acaba não permitindo o papel, a importância da mulher na ciência, nas contribuições. A gente vê aí que dentro da química só apenas 5 ganharam. Mas a ideia aqui é que o professor possa trabalhar os conteúdos, olha, as contribuições do Nobel, né, desses laureados, na sua disciplina. Olha, você vai jogar um jogo da memória, vai lembrar a figura, associar. Você pode associar um cientista, né, com a sua obra. Tem que fazer o teste aí jogando e lembrar, esse aqui ganhou o Nobel por causa disso. A contribuição foi essa. Então, é um jogo da memória, mas que permite que você possa estar reconhecendo alguns dos cientistas que ganharam o Nobel da Química. Então, também está disponível aqui o artigo, tá? Se você for na revista Renote, está lá disponível. E aí, para você não ter esse trabalho todo, tem aqui o Leutec, o nosso aplicativo, que eu falei logo no início, e ele tem aqui o link, bit.ly/Leutec Apps. A gente tem aqui o FO Química 1, que foi de um aluno do mestrado, do Prof. Ki, o Josimário produziu aqui esse aplicativo, né? Então temos aí o Quizmica. Então você pode acessar, nosso grupo de pesquisa está elaborando outros aplicativos, então fiquem à vontade para conhecer, bit.ly/Leutec Apps. Além disso, como eu falei do celular, a gente pode também usar o celular como uma técnica, né, como uma estratégia para aprender os conteúdos. Isso aqui é um artigo que eu fiz em 2014, e aí que eu pedi para os alunos pesquisar no celular definições de calor, e eles viram que existiam, é uma palavra polissêmica, né, existiam definições distintas sobre calor. Então, eles pesquisaram, debateram sobre isso. Por que não o professor não pode pedir para que seu aluno faça essa busca e haja essa discussão, esse debate? Esse jogo aqui, está disponível online, se você for aí, bit.ly/Thermo10Web, você vai abrir um jogo digital Thermo10, que é um jogo baseado no Pachix, né, que é um jogo hindu, famoso Ludo, em que você, professor, pode usar com seus alunos, trabalhando os conceitos, né, relacionados à absorção e liberação de energia, ou seja, processos endotérmicos e exotérmicos. Trabalha um pouquinho sobre perda de calor, né, perda de energia, né, em que os alunos fazem exercícios físicos, né, fictícios, tem uma cantina onde você analisa os alimentos, a quantidade de caloria, de quilojoule que recebe em cada alimento, no exercício, né, que são as gincanas que tem, cada exercício ele tem uma quantidade de calorias que ele pede. Então, pode observar que aqui é tudo em quilocaloria. Vai ganhando quilocaloria e vai um jogo ludo digital que você pode tanto aqui jogar online, como pode baixar para usar no seu computador. Para baixar, vai lá no Leutec/Thermo10, está lá disponível. E em breve, a gente está aí tentando terminar para fazer a versão do aplicativo, para você jogar no seu celular ou no seu tablet, né? Então, a gente está aí terminando. Também foi produzido por um aluno do mestrado profissional, lá do Prof. Ki. Outra possibilidade que a gente tem, o uso da realidade aumentada, gente. Então, você tem a possibilidade de trabalhar. Essa realidade aumentada, ela permite uma imersão, uma participação bastante proativa dos alunos, é algo bastante interessante. Então, eu estou com um aluno, o
o Jobson, que está desenvolvendo algumas realidades aumentadas, né? Ele está aí produzindo, ele está caminhando, fazendo algumas testes para trabalhar química, conteúdos de química, né? Então, é uma possibilidade muito interessante para o professor trabalhar seus alunos na realidade aumentada, agora para o ambiente virtual, para o ensino de química virtual, ele pode usar a realidade virtual, né? Existem alguns aplicativos bastante interessantes que os alunos podem fazer essa imersão. E aí, para ajudar vocês, né, esse artigo foi publicado na revista EduCitec, e eu falo sobre alguns aplicativos de realidade virtual e realidade aumentada para o ensino de química. Então, você vai ver gratuitos, né, ou pagos, em português, em inglês, em espanhol, que estão disponíveis na Google Play. Então, você pode lá ver alguns recursos e pensar em estratégias para utilizar esses aplicativos de realidade virtual e realidade aumentada. Tá? Mais outro aí também, fala mais outro. Pensando nas tecnologias e nas metodologias ativas, a gente tem aí, ó, o cone da aprendizagem que o Edgar Dele propôs lá em 1969. E a gente já ouviu falar, ó, os alunos lembram, né, 10% quando eles leem livros, 30%, ó, quando eles veem a ilustração, 20% quando eles estão em uma palestra. Olha aí, ó, vocês estão ouvindo aí, 20% vocês vão lembrar. 50% quando vê um filme, uma demonstração. Possivelmente você deve lembrar de alguma atividade no laboratório de química. Você teve uma experiência no laboratório de química, você deve estar lembrando. Ah, aquele experimento que o professor fez, eu lembro. Você pode não lembrar todas as etapas, mas lembra como é o experimento, a ideia do experimento. Por quê? É uma demonstração, você vê, então consegue lembrar depois de um bom tempo. E isso é dito que é uma metodologia passiva, né? Essas técnicas aqui, essas metodologias, elas são passivas. Quando o aluno escreve, participa de grupo de discussão, ou quando eles praticam, a gente diz que é uma metodologia ativa. A ideia da metodologia ativa é que a aprendizagem está centrada no aluno. O professor, ele age, participa como mediador. Isso é muito importante falar que lá na escola nova, que eu falei logo no início para vocês, nas tendências, né, pedagógicas, a escola ativa, a escola nova, a escola novista, o Dewey já falava sobre isso, Paulo Freire já falava sobre isso, Vygotsky já falava sobre isso, o papel ativo do aprendiz, do estudante, ele está participando. Então, o que é que a gente fez? A partir dessa ideia da metodologia ativa, que é possibilitar que o aluno participe, que ele seja, a aprendizagem, né, seja centrada nele, propusemos, né, em 2018, esse modelo. É um modelo teórico, um modelo explicativo, chamado aprendizagem tecnológica ativa. É um modelo que discute, né, como ocorre a incorporação, ó, das tecnologias digitais às metodologias ativas. E aí a gente tem 5 pilares que comentam, né, que descreve como deve ocorrer uma aprendizagem tecnológica ativa. Então, o papel do docente, temos aqui também o protagonismo do aluno, temos o suporte à tecnologia, temos a aprendizagem, que é a aprendizagem ativa, a aprendizagem individual, a aprendizagem colaborativa. Existem várias, eu não vou, não é o momento aqui, mas convido a ler este artigo. Né? Se você botar no Google aprendizagem tecnológica ativa, possivelmente vai ser o primeiro artigo a aparecer para vocês. Mas aí, só para dar uma ideia, ó, o protagonismo do aluno. O professor ele pode indicar ou usar uma tecnologia que vai contribuir para o aluno aprender. O professor ele é o mediador, é o facilitador dentro do processo de construção do conhecimento do aluno. Esse aluno ele usa as tecnologias que vai contribuir para a sua aprendizagem. E ele também vai aprender de forma personalizada. Né? Vai ocorrer de forma personalizada essa aprendizagem. O professor ele define a avaliação que vai ser, a gente pode ter diversas avaliações, vai depender da estratégia, né, que o professor vai usar, e essa avaliação ela vai verificar como se deu a aprendizagem. Então, tá aí, é um artigo que eu falo, né, esse artigo eu falo sobre a questão teórica da aprendizagem tecnológica ativa,
Mas também tem outros artigos que eu mostro alguns exemplos sobre essa, desculpa, sobre essa aplicação. Então, aqui, ó, os pilares da ata estão abordados. Né? É possível usar as tecnologias mediadas, né, combinadas com as metodologias ativas. E aí, nesse artigo que foi publicado esse ano, na revista Pesquisa e Ensino, eu apresento aí para vocês 12 aprendizagens, metodologias ativas que podem ser utilizadas com o uso das tecnologias, ou seja, elas são fundamentadas pela aprendizagem tecnológica ativa. Então, está aqui, aprendizagem baseada em problemas, em projetos, em games, em equipes, instrução por pares, pensamento compartilhado, aprendizagem maker, ensino híbrido, sala de aula invertida, existem vários, design thinking. Não vai dar tempo de eu falar de todas essas, então eu vou falar rapidamente de algumas, só para a gente poder ter uma noção aí de algumas possibilidades, tá? Então, eu vou falar do ensino híbrido, e aí nós temos de algumas pessoas acreditam que está ocorrendo agora, mas não, estamos no ensino virtual. Mas o ensino híbrido é a ideia de um ensino que ocorre, olha, uma parte da aprendizagem ocorre presencial e outra parte ocorre virtualmente. E existem alguns modelos, 4 modelos, né? Rotação, flex, à la carte e virtual enriquecido, cada um tem sua característica específica, né? E o mais conhecido talvez seja a sala de aula invertida, né? Onde a gente inverte os papéis, onde o aluno estuda o conteúdo em casa, né? E vem para a sala de aula tirar dúvidas. E aí, como um exemplo que posso trazer para vocês, esse artigo que eu publicar na Revista Brasileira de Ciência e Tecnologia, em que os alunos usam o Edmodo. É uma rede social educativa, muito interessante. Então, os alunos usam, né, eu fiz uma experiência com 27 professores de Química, né, do ensino básico e do ensino superior, e com acho que com 130 alunos, não lembro agora, estudantes do curso de licenciatura em Química, usando a rede social de forma que ocorresse esse ensino híbrido. Uma parte da aprendizagem ocorria de forma virtual, né, e outra parte ocorria de forma presencial. Então, foi uma experiência que está aí, esse artigo, para vocês poderem ver. Outra possibilidade que vocês já devem ter ouvido falar ou não é a gamificação. A gente fala em gamificação. Né? Gamificação nada mais é que usar elementos de jogos em ambientes que não são jogos. Mas o que seria esses ambientes esses elementos de jogos? Então, a gente tem aí as dinâmicas, que são as emoções, a progressão. No jogo, você vai progredindo, né? Da mesma forma, as mecânicas, que são os desafios, são as vitórias, os turnos. Por exemplo, se você estiver jogando xadrez, eu jogo uma vez, depois você joga. Eu jogo, você joga. Se chama turnos. Um joga, outro joga. Recompensa, né? Avaliação. Outro também, componentes dos jogos, pontuação, níveis de ranqueamento, medalhas, looping de engajamento. Talvez que você quem já joga, tem costume de jogar, deve saber, deve lembrar. Em algum momento que você está jogando, você começa a ficar desestimulado porque você não está conseguindo, por exemplo, passar de fase. De repente, você é estimulado pelo jogo, aparece um prêmio, um bônus, aparece algo, né, que faz você se motivar, né, voltar a querer jogar. Isso é chamado loop de engajamento. Isso já é estratégico dentro do jogo, né, fazer com que a pessoa possa participar. E a gamificação, ela é pegar alguns desses elementos, veja, eu pego alguns, não vou pegar todos, que estão presentes em jogo e aplico em uma atividade que não é um jogo. E aí você deve estar pensando assim, opa, como é que eu vou gamificar? Aí o Chapolin já dá um exemplo bem clássico. Pareço normal, mas faço desafios na minha cabeça. Tipo, tenho que chegar na esquina antes de que o carro passe no poste. Quem nunca fez isso? Isso é uma gamificação. Por quê? Você desafiou você para algo. O desafio é um elemento de jogo. Você estava jogando? Não. Você fez um desafio, você gamificou. Eu vou chegar. Outra gamificação que é comum. Não vou pisar na linha, no chão, né, do azulejo. Vou pisar só no quadrado. Ou vou andar só no fio
né, na quina do meio fio, lá no paralelepípedo. Isso são desafios que a gente vai fazendo para a gente, para nos engajar, para nos motivar. A ideia da gamificação é isso, motivar, engajar o aluno em uma proposta. Então, é engajar os estudantes nas tarefas, né, para que eles se envolvam em alguma narrativa, em algum filme, algum desenho, alguma ação, né, que eles se identificam, né, e passar por níveis, por atividades. Então, o professor pode fazer uma atividade que cada entrega equivale a um determinado número de pontos, né? E aí os alunos vão somando, são premiados, ganham uma caixa de chocolate, ganha meio ponto na nota, ganha 1 ponto, ganha 9. Ou seja, são possibilidades, né, que o aluno, que o professor pode trazer para engajar esses alunos a participarem. Então, ele, né, faz com que os alunos alcancem pontuações e aí, a partir disso, esses alunos, eles ficam engajados, né, participativos dentro desse processo. E aí, para dar como exemplo, esse artigo a gente publicou em 2017, foram 17 propostas de gamificação produzidas por estudantes de Química, lá do curso de licenciatura em Química. Então, eles trazem lá algumas possibilidades de gamificar a aula. E é algo mais recente, se você for na Química Nova, nesse ano, aí o volume 2, o Stop Motion foi o volume 1, agora no volume 2, a gente teve esse artigo, né, publicado, que é falando sobre o Kahoot e o Socrative, né, como um recurso para uma aprendizagem tecnológica ativa. Olha, engaje o aluno, faz com que ele participe, né, que ele possa estar ali motivado de forma gamificada. Então, a gente tem aqui algumas propostas, né, a gente faz uma discussão sobre essa aprendizagem tecnológica ativa gamificada no ensino de Química. É um artigo bastante interessante que você pode ver lá os conceitos da aprendizagem tecnológica ativa, bem como utilizar algumas ideias, algumas impressões que os alunos tiveram usando o Socrative e o Kahoot. Né? Para quem não conhece, o Kahoot aqui a gente tem, ó, é um site que você pode fazer, engajar, né, participar, né, fazer algumas atividades. Da mesma forma aqui, ó, o Socrative, que ele tem algumas características. O Kahoot está limitado a 50 pessoas, o Socrative a 40 estudantes, né? O Nearpod é outro também bastante interessante que você pode usar, o Mentimeter, né? E por aí vai, tem o Jamboard, existem alguns recursos, né? Como a gente está nessa interação à distância, como vocês estão usando aí, possivelmente, ou o computador, ou o celular para ver a apresentação, né, essa nossa fala, eu mostrar para vocês esses recursos, eu precisaria que você tivesse outro dispositivo. Então, você teria que estar vendo pelo YouTube no computador ou no celular, para poder a gente fazer um exemplo, mostrar um exemplo de uso desses recursos, né? Podemos pensar em uma outra oportunidade aí, fazer uma parte mais prática, onde vocês podem conhecer esses recursos e verem possibilidades para trabalhar em sala de aula com seus alunos de forma virtual. Por enquanto, aconselho a leitura, né, desse artigo aqui, que vai mostrando alguns exemplos de uso desses recursos. Então, fica aí uma sugestão para vocês de recursos que podem ser utilizados, né, para o ensino de química virtual. Existem outros, mas aí vamos conversar um pouquinho. Bom, aí agradeço a vocês, né, finalizando aqui a minha fala, pela atenção. Você pode aí acessar o leutec.ufrpe.br, que é o site do nosso grupo, e ver lá tudo isso que eu falei, está tudo disponível. Pode entrar no Facebook do Leutec, do nosso grupo, que também disponibilizamos lá, no Instagram, grupo.leutec, no YouTube, como eu já falei para vocês, ó, Leutec, e também lá na Google Play, onde estão os nossos aplicativos, Leutec Apps, bit.ly, Leutec Apps. Mas, se você quiser conversar comigo também, fico lisonjeado, você me acha no Química do Bruno, aqui, ó, no Facebook, você vai ver essa figura aqui, no Bruno Leite, que vai estar tanto no Instagram como no Twitter, tá? Além disso, essa apresentação está no site do Leutec disponível e no SlideShare. Então, muito bom ter conversado com vocês.